Nesses 4 anos em que nós do Casal Buscapé moramos aqui em Portugal, a gente conseguiu no contato ali com os portugueses, descobrir curiosidades bem inusitadas. Nesse vídeo eu separei algumas curiosidades bem interessantes para passar para vocês. Algumas polêmicas, mas muito interessantes. Depois da vinheta eu te explico tudo. É o Casal Buscapé! Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. O vídeo de hoje, a proposta é, devido a todo ao contato que a gente tem nesses 4 anos morando aqui em Portugal, a gente observou algumas curiosidades inusitadas, algumas curiosidades assim bem engraçadas e até polêmicas, e eu vou trazer tudo isso nesse vídeo para vocês. Mas antes de começar o vídeo, falar sobre o assunto de hoje, eu queria logo pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. O Casal Buscapé faz o possível para produzir vídeos de qualidade para vocês todos os dias, tá? Nos últimos 7 meses a gente tem feito vídeo todo santo dia. Então, se você, mesmo que você não receba a notificação, sempre vem aqui no finzinho da tarde, provavelmente, com certeza, na verdade, tem vídeo do Casal Buscapé aqui. Deixa o like no vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem interessante para você descobrir algumas coisas que geralmente os outros canais não falam. São observações nossas do Casal Buscapé, tá? São coisas assim bem particulares, não são coisas que a gente tirou de outros lugares. Então, vocês vão poder observar que provavelmente vocês não escutaram isso em outro lado. Tá bem? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo se você puder, tá? Porque são curiosidades exclusivas do Casal Buscapé, são coisas que nós observamos, tá ok? E ativa o sininho das notificações, tá? Para garantir que você vai saber quando o vídeo sair, ser postado aqui no canal. Mas lembrando, se não chegar a notificação, vem aqui por volta das 18 horas, das 19 horas aí, sempre tem vídeo, tá? Aqui no canal. Todo santo dia. Lembrando mais uma vez, pessoal, essas observações, essas curiosidades que a gente vai falar aqui são curiosidades que eu e a Carol observamos nos portugueses. Não quer dizer que é verdade absoluta, não quer dizer que é uma coisa que realmente aconteça em Portugal inteiro. Portugal é grande, tá? E os portugueses, cada um é diferente do outro. Então, assim, são observações nossas com as pessoas que a gente teve contato, com os portugueses que nós tivemos contato, tá bem? Se de repente você não concordar, tudo bem, provavelmente aí onde você mora, o contato que você teve com os portugueses é diferente, tá? Mas pelo menos respeite a nossa opinião, tá ok? Mas vamos para a primeira. O primeiro item que é ponto pacífico entre eu e Carol, nós observamos isso nos nossos trabalhos, e a Carol, assim, ambos, né? A Carol nos trabalhos dela e eu nos meus trabalhos também, é que os portugueses eles têm o costume de passar muitos anos no mesmo emprego. Sim, aí você pode falar, poxa, Thiago, mas no Brasil não é assim? Olha, para falar a verdade, contando uma experiência para vocês. Eu, Thiago, cheguei em Portugal com 30 anos de idade e pelo menos aí com 30 anos de idade, na minha carteira de trabalho, eu tinha no mínimo ali por volta de 23 assinaturas de empresas diferentes. 23 assinaturas diferentes. Eu já contei em outros vídeos aqui de trabalho que tinha trabalhos assim que eu entrava, ficava uma semana, via que não ia dar certo e pegava e saía e partia para outro. Lógico que os tempos eram outros, né? Os tempos eram outros, tinha trabalho no Brasil. Hoje em dia, com essa pandemia, a gente não pode dizer a mesma coisa, mas no Brasil, pelo menos assim, com as pessoas que eu tenho contato também, a gente não tem costume de passar 10, 15, 20 anos no mesmo trabalho. Isso é mais uma questão de gerações antigas, né? Os nossos pais passavam muito tempo no mesmo trabalho. A gente está cada vez mais em busca de oportunidades melhores. E aqui em Portugal, para falar a verdade, todos os lugares que eu trabalhei, tinha pelo menos um funcionário que tinha ali, talvez no restaurante não, porque o restaurante que eu trabalhei era recente, mas na empresa de comunicação e no meu emprego atual, tem pessoas que trabalham ali há muitos e muitos anos. Muitos anos eu digo assim, mais de 15 anos, tá? Mais de 15 anos no mesmo trabalho. São pessoas relativamente jovens, só que tipo, são pessoas satisfeitas com o trabalho que executam e também com o salário que recebem, tá? Isso pode ser visto pelo lado bom, pode ser visto pelo lado ruim, mas é algo particular. As pessoas
elas realmente gostam dos trabalhos que fazem e por isso ficam durante muito tempo. Mas é uma observação engraçada que nos trabalhos da Carol também ela pôde perceber isso, né? Que também, principalmente na fábrica de coelho que ela trabalhou, tinha funcionários lá que, por mais que não recebiam grandes salários, mas estavam ali há 10, 15 anos, sabe, no mesmo trabalho. Então, é uma observação, uma curiosidade que os portugueses costumam ficar muitos e muitos anos no mesmo trabalho. E aí, você também percebeu isso no seu contato com os portugueses aqui? Você concorda, concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários já agora no começo do vídeo, esse primeiro tópico. Você concorda ou discorda? Coloca aqui se você também observou isso. Mas vamos para o segundo tópico. Um segundo item que nós do Casal Buscapé observamos, eu principalmente, é que os portugueses que nós tivemos contato viajam muito pouco. Sim, eles viajam muito pouco. Os portugueses que nós tivemos contato, assim, eu conheci muitos portugueses, por exemplo, moram aqui na região oeste, que é a região que a gente reside, e, por exemplo, não conhecem o Porto, ou não conhecem o Algarve, ou o sonho de consumo deles é ir nos Açores e nunca foram, sabe? Os portugueses, eles não têm costume de viajar com muita frequência ou de ter experiências fora de Portugal ou até mesmo dentro de Portugal. Na aldeia que a gente morava, por exemplo, lá na nossa antiga cidade, a Lourinhã, tinha algumas pessoas que, quando eu falava que eu morava na Lourinhã e trabalhava em Óbidos, Óbidos é uma região turística, é uma localidade, uma vila turística aqui devido ao castelo, devido a toda a história, né, da vila. E muitas pessoas que eu tinha contato ali, eu falava, eu trabalho em Óbidos. Aí a pessoa falava, tem 30 anos que eu não vou em Óbidos, tem 20 anos que eu não vou em Óbidos. Tipo, são 20 minutos de carro na autoestrada até Óbidos, sabe? Mas as pessoas não conheciam Óbidos ou tinham muitos e muitos anos que não ia lá, entendeu? E isso acontecia com alguma certa frequência. Eu sempre questionei muitos portugueses, assim, pelo fato, por exemplo, das pessoas que nascem em Portugal, devido ao passaporte europeu, elas têm a oportunidade, por exemplo, de ir para um país que paga melhor, que tem uma qualidade de vida maior, se calhar, talvez o custo de vida é mais alto, sim, mas tipo, por exemplo, eu tenho um conhecido que está na Inglaterra, que ele está fazendo um trabalho simples assim, mas em compensação ele recebe 1.400 libras por mês, sabe? Calculando tudo ali, ele recebe 1.400 libras por mês. É praticamente o dobro, é o dobro, mais que o dobro do salário daqui de Portugal, para fazer um serviço muito simples. Lógico que tem toda a questão do Brexit aí, mas nós sabemos que tem outros países que pagam muito mais. Aí outras pessoas vão falar, sim, mas o custo de vida lá é muito alto. Ok, a gente sabe disso. Mas, dependendo ali do que você conseguir, de uma achada, de um arrendamento barato, dependendo de um trabalho que paga bem, você consegue balancear bastante essa questão do custo de vida aí, lógico, dependendo da distância que você mora do centro. A gente está falando especificamente da Inglaterra, mas tem outros países aí, Alemanha, França, Itália, Espanha, outros países, Luxemburgo, né, que é a comunidade portuguesa. Eu vi uma estatística que cerca de 30% de Luxemburgo é de portugueses, né? E tem muitos portugueses, não tenho certeza se essa estatística é correta, mas foi o que eu vi agora por esses dias. Mas assim, uma estatística muito grande. Mas os portugueses, eles não têm costume muito de emigrar, assim, de migrar, né? De sair daqui para um outro lugar. Na verdade, a intenção é que os portugueses voltem, né? O sonho de consumo do governo português é que os portugueses voltem para casa. Mas é muito complicado quando eles experimentam assim no lugar que eles recebem 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que recebem aqui em Portugal. Muitas vezes vivem lá muito tempo para depois voltar com a vida já feita para cá, para Portugal. Mas, em suma, a curiosidade é que os portugueses viajam, têm costume de viajar muito pouco, tá? Os portugueses que nós tivemos contato. E aí, concorda ou discorda? Deixa aqui no comentário. Uma outra curiosidade, na verdade, que não é segredo para ninguém, existem estudos e estatísticas aí dos últimos anos que comprovam isso, é que os portugueses têm costume de ter poucos filhos. Sim, os portugueses que nós tivemos contato também. Para falar a verdade, assim, eu acho que eu não conheço nenhum português que tenha mais de 2 filhos. Eu tenho dificuldade de pensar. No meu trabalho, não tem ninguém que tenha mais de 2 filhos, a maioria tem 1 ou não tem nenhum. Alguns têm 2. No trabalho da Carol também eu não sei como é que funciona, mas assim, eu não conheço nenhum português que tenha mais de 3 filhos. É um costume aqui, é uma questão cultural, na verdade, também,
dos portugueses terem poucos filhos, até por isso é que Portugal tem essa dificuldade em relação à natalidade, né? Algumas estatísticas dos últimos anos aí, por exemplo, no último ano mostrou que mais pessoas morreram do que nasceram, tá? E o total de número de pessoas que foram legalizadas aqui em Portugal, que receberam a residência, é maior do que a taxa de natalidade, a taxa de nascimentos. A taxa de nascimento aqui em Portugal é muito pouca, até por isso que, de certa forma, por um lado, o governo ele tem que incentivar a questão da imigração para que cheguem pessoas com força de trabalho para cá e pessoas de outras culturas, por exemplo, a cultura brasileira que tem costume. Hoje, nem tanto mais, os brasileiros sempre tiveram aquele costume de ter 2 filhos, 3 filhos, né? Alguns têm 6, né? Como o nosso conhecido aí, o Rodrigo Sângelo, né? Alguns têm 6 filhos, mas os brasileiros têm uma propensão a ter uma quantidade maior de filhos. Como eu disse, hoje nem tanto, né? As gerações antigas, tipo, minha avó teve 16 filhos, sabe? Minha mãe tem 5, né? A mãe da Carol também tem 5. Então, assim, a gente sempre teve o costume de ter muitos filhos. E o governo português, acho que gostaria muito que essa cultura viesse para cá, cultura de natalidade um pouco maior. Mas os portugueses, eles não têm costume de ter muitos filhos, né? 1, 2 no máximo ali. Se tiver 3 é algo fora do comum, tá? Mas, como a gente falou, o governo português, ele quer incentivar um pouco mais a questão da natalidade, de você ter mais filhos, para que, por exemplo, no futuro Portugal tenha uma situação melhor em relação à força de trabalho e não dependa tanto da questão da imigração. O quarto ponto é um pouco polêmico, né? Não tanto quanto o quinto ponto que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas o quarto ponto é um tanto polêmico porque muitas vezes a gente se questiona se é possível viver com salário mínimo, né? A verdade é que, assim, baseado nas experiências de trabalho e contato com os portugueses que eu tive, grande parte dos portugueses vivem com salário mínimo, tá? Tô falando assim, mesmo que seja marido e mulher, ambos recebem o salário mínimo, aí conseguem ter uma renda legal. Mas muitas vezes os portugueses solteiros também, que não são casados, né, ou que namoram, também vivem com salário mínimo. Grande parte da população aqui em Portugal vive com salário mínimo, pessoal. Não se engane com essa questão de que... eu já falei num vídeo, tá? Vou deixar no cardzinho aqui, um vídeo que eu falei sobre a questão dos salários, né? De você ter grandes salários aqui em Portugal. É algo bem complicado. E assim, grande parte da população vive mesmo com salário mínimo. É algo normal, tá? Existe toda essa polêmica, é possível, não é possível, devido às grandes rendas, devido ao custo de vida que aumentou bastante nesses últimos anos. Mas grande parte dos portugueses e dos imigrantes, as pessoas que vivem em Portugal em geral, vivem a partir do salário mínimo, tá? Mesmo que seja marido e mulher trabalhando ali, mas a base salarial é o mínimo. É o meu caso e da Carol. Tudo bem que a gente tem uma vida constituída, estabilizada, etc., mas a nossa base salarial é, em suma, do salário mínimo, tá? Alguns outros trabalhos, no trabalho em restaurante, eu recebi um pouco mais porque tinha as gorjetas e tal, mas a base salarial é o salário mínimo. Tem alguns adicionais, outros ali, questão da alimentação, né? Da ajuda com a alimentação, subsídio de alimentação e alguns outros itens ali, mas em suma é a base do salário mínimo, tá? Não tem muito mais que isso. E os portugueses, assim como os imigrantes, também vivem, tá? Muitos deles vivem com menos que o salário mínimo, porque existe uma grande polêmica aqui em Portugal em relação às aposentadorias, às reformas, como eles chamam aqui, né? Uma pessoa que se aposenta aqui em Portugal entra na reforma, vai para a reforma, né? Muitos portugueses que se reformaram, que se aposentaram há anos atrás, eles têm reformas muito, muito baixas. Isso porque o salário que eles recebiam na época era muito baixo. Então, o cálculo da aposentadoria desses portugueses, desses idosos reformados, é baseado no que eles recebiam naquela época. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar por Portugal, se eu não me engano, o salário aqui em Portugal era 480 euros. Isso lá, não sei se era 2016, alguma coisa assim, por volta disso. Eu sei que quando a gente chegou em Portugal, o salário era de 530. Quando a gente chegou em 2017 aqui em Portugal, o salário mínimo era de 530. Eu tinha acabado de aumentar alguma coisa assim, tá? 530. Hoje já são 665, ou seja, deu uma aumentada boa. Mas nem sempre as aposentadorias desses idosos são corrigidas. Então, tem essa questãozinha aí, tá? Então, por isso que o pessoal fala, se aposentar em Portugal é mal. Sim, era mal antigamente,
Hoje em dia, lógico, você vai se aposentar, não vai ter um grande salário. Vai ser uma porcentagem ali em cima do salário que você recebeu grande parte da sua vida. Mas não vai ser tão baixo quanto as aposentadorias de 10, 15 anos atrás, tá? Vamos pensar assim quando a gente falar que as aposentadorias são baratas, mas muita gente vive com menos do salário mínimo também, principalmente essa questão dos aposentados, das pessoas que já estão na reforma há algum tempo. Esse quinto fato vai dar o que falar e provavelmente vai ser muito criticado, muitos portugueses não vão concordar, mas eu tenho certeza que muita gente também concorda com o que eu vou falar aqui. Os portugueses, assim como qualquer outra nação, mas os portugueses eu percebo que eles sentem um pouco mais, eles não aceitam que outras pessoas falem mal do país ou falem sobre Portugal. No contato que a gente tem com os portugueses, principalmente aqui no canal, eu percebi que os portugueses eles têm um pouco de dificuldade assim de aceitar a opinião ou de ouvir a opinião de pessoas que não são daqui. Assim, quando a gente cita algumas coisas sobre o que a gente não gosta em Portugal, por mais que sejam coisas reais, os portugueses sempre têm a tendência a retrucar falando alguma coisa de ruim do Brasil. Como se essa coisa de ruim do Brasil fosse anular o que tem de ruim em Portugal. Assim, a partir do momento em que a gente mora aqui em Portugal, a partir do momento que a gente mora em determinado local e que a gente conhece a realidade daquele local, eu acho que a gente tem liberdade para poder falar sobre aquilo, sabe? Tanto é que hoje, por exemplo, eu não me acho competente o suficiente para falar da realidade do Brasil, até porque tem 4 anos que eu tô longe do Brasil, longe assim, não morando lá. Então, assim, as notícias que eu tenho é pela minha família, que eu dou muita credibilidade pelo que minha família fala, porque eles estão lá, direto da fonte, tá? Eu ouço direto da fonte, ou o que eu ouço nos jornais, o que eu tenho uma certa dificuldade de acreditar na veracidade, por mais que sejam jornais, mas a gente sabe que a comunicação, sabe, tá passando por uma crise, seja em Portugal, seja no Brasil. Mas voltando ao assunto principal do vídeo, os portugueses, principalmente aqui nos comentários que a gente vê aqui, eles têm um pouco de dificuldade de aceitar a opinião de pessoas que não são nativas daqui. Mas, em contrapartida, os portugueses adoram dar pitaco sobre o Brasil, sabe? Por mais que a gente fale sobre o que é bom ou ruim, sabe? As coisas a gente tem que falar, a gente tem que expor para os brasileiros, que é o nosso principal público, pedindo licença aos portugueses aqui, a gente tá falando para brasileiros, sabe? A nossa intenção é falar para os brasileiros, por mais que a gente respeite e goste muito dos portugueses que acompanham o nosso conteúdo aqui. Mas a gente tem que dizer para eles o que é bom e o que é ruim, a gente tem que ter essa liberdade. É a chamada liberdade de expressão, a gente tem que poder se expressar, sabe? Por mais que, tudo bem, vocês podem não concordar, sabe? Mas pelo menos você tem que entender, poxa, isso realmente é verdade. Por exemplo, quando eu falei alguns vídeos atrás sobre a questão do tabaco. Tudo bem que os portugueses chegaram falando aqui que tem outros países que a taxa de tabagismo é mais alta. Só que em Portugal é exagerado, sabe? Em Portugal a taxa de pessoas que fumam é exagerada. Pessoas muito novas fumam aqui. E eu fiz a comparação com o Brasil, por exemplo. Comparei que no Brasil a taxa de tabagismo ali reduziu bastante nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos reduziu bastante. Aí, por exemplo, teve um comentário de um português que veio falando, mas em compensação no Brasil se fuma muita droga, sabe? O pessoal usa muita droga. Eu falei, e daí? A questão da conversa é sobre o tabagismo em Portugal. Você falar do que a gente já está cansado de saber que no Brasil existe muita coisa errada, não vai diminuir o problema de Portugal, sabe? É isso que eu estou tentando comentar com vocês. E aí o pessoal geralmente fala assim, uma coisa que adora passar aqui na televisão é o pessoal falando mal do governo do Brasil, por exemplo, do Bolsonaro, etc. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o pessoal adora falar mal do Brasil. Os próprios portugueses. Só que a questão é que, gente, eu morei no Brasil durante 30 anos e moro em Portugal há 4 anos. A maioria dos portugueses que criticam o Brasil fazem as críticas baseadas nas notícias, que eu já falei que não podem ser levadas ao pé da letra. Mas grande parte desses portugueses nunca pisou os pés no Brasil, nem passou perto, sabe? Então, assim, você criticar algo baseado em informações que vêm de jornais que deveriam ser credíveis, mas não são, sabe? É complicado.
Então, assim, eu aqui no canal a gente prioriza falar sobre o que a gente conhece, sobre o que a gente vive. Vivo em Portugal há 4 anos e já é tempo suficiente para eu perceber o que é bom e o que é ruim. E eu acho que eu tenho liberdade, que eu tenho que ter liberdade e o direito de falar disso, do bom e do ruim. Tá? Se vocês forem ver aqui, esse vídeo é o vídeo 294. Nós já temos 294 vídeos aqui. Se você for ver a qualidade e a quantidade de vídeos, nós temos os vídeos muito balanceados. Tem vídeos falando do bom, vídeos falando do ruim, vídeos falando do ótimo, como foram as nossas férias no Porto, férias no Algarve, as nossas vitórias, nossas conquistas aqui em Portugal, o orgulho que a gente tem de morar aqui nesse tempo, que foi a melhor escolha que a gente fez na vida até então. Então, assim, a gente não se arrepende nem um pouco, a gente não tá insatisfeito, a gente não vai voltar pro Brasil porque a gente ama morar em Portugal, a gente se apaixonou por essa pátria à primeira vista, tá? Mas a gente tem que ter o direito de falar do bom e do ruim, eu acho isso muito importante. E você, português, que nunca pisou os pés no Brasil, mas se acha no direito de criticar o Brasil também por alguma coisa, pelas coisas ruins que o Brasil tem, também você tem esse direito. Eu não vou te criticar pelo fato de você não ter morado lá, tá? Você pode, de repente, saber se informar, pode ter conhecidos lá, contatos lá, parentes lá, tá? E pode se informar muito bem. A questão toda é que eu acho que é difícil vocês não darem o direito da gente se expressar, da gente poder falar de Portugal, que é o que a gente entende atualmente. Eu me acho mais capaz de falar sobre Portugal do que falar sobre o Brasil. Vivi 30 anos lá, mas tem 4 anos que eu não tô lá. Em 4 anos muita coisa acontece, principalmente no Brasil, que as coisas mudam do dia pra noite, tá? Então, assim, basicamente os portugueses, assim como os brasileiros também têm um pouco disso, né? Mas nós mesmos criticamos o Brasil. E muitas vezes os portugueses falam alguma coisa e falam, não, é realmente desse jeito. A violência, por exemplo, é ponto pacífico. A gente sabe que o Brasil é violento. Nós mesmos sabemos que é. Então a gente concorda com isso. Mas eu percebi, assim, no nosso contato com os portugueses, que nós tivemos contato, não generalizando, tá? Os portugueses têm um pouco de dificuldade de aceitar que a gente fale as coisas ruins de Portugal. O bom todo mundo concorda. Os vídeos que falam coisa boa, tem um monte de like. Agora, os vídeos que falam coisas ruins, a gente tem um pouco de aversão na questão da aceitação ali. Mas segue o jogo, a gente pode falar sobre tudo, tá? A gente vai continuar falando sobre tudo. E eu espero que os portugueses entendam. É só uma opinião, assim. Tudo bem, vocês têm que defender a pátria de vocês. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e colocar tudo debaixo do tapete. Tá bem? E aqui no canal você já sabe, a gente sempre fala sobre tudo. Fala do bom, do ruim, dos dias maus, dos dias bons, da conquista, da derrota, do fracasso, da vitória. Tá? Aqui no canal vocês podem comparar o nosso conteúdo com outros canais aí. Não dizendo que um é bom, outro é ruim, mas aqui no canal a gente é bem flexível em relação a isso. Tá? Fala de todos os lados. Tá bem? Bom, galerinha, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Foi um vídeo aí com 5 curiosidades bem inusitadas sobre os portugueses. Tenho certeza que essa última curiosidade bem polêmica, bem polêmica, mas deixe seu comentário aqui se você concorda, se você discorda, pode ficar à vontade, mas por favor, pelo amor de Jesus Cristo, seja respeitoso nos comentários, não precisa xingar. Você pode dar sua opinião, pode colocar a sua oposição, o que você não concorda, sem problema algum, mas por favor, sem palavrões, sem desrespeitar os comentários alheios, tá bem? Senão a gente vai ser obrigado a bloquear como a gente faz aqui. Todo mundo tem direito de resposta desde que respeite o espaço do outro e a opinião do outro. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Casal Buscapé. Lembra do nosso Instagram, tem conteúdo lá todo santo dia, stories dos nossos bastidores. Notícias importantes, tem uns posts no feed lá que a Carol tá preparando. Nossa, a Carol tá fera, viu? Tem um post lá que ela vai soltar, que ela já deve ter soltado por acaso, sobre as cidades, vantagens e desvantagens das melhores cidades para se morar aqui em Portugal, que tá muito legal. Corre lá, @casalbuscapé no Instagram, segue a gente lá também. Lembre de se inscrever e deixar seu like aqui, porque o vídeo foi polêmico, mas foi legal. Tá bem? A gente volta amanhã com mais um vídeo. Valeu, galera. Tchau.